A paz do Senhor Jesus Cristo. Hoje vamos estudar a lição 4, que tem como assunto dons de poder. Nós temos uma leitura bíblica encontrada na primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, versículo 4, 9 a 11. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Versículo 9. E a outro pelo mesmo Espírito a fé, e a outro pelo mesmo Espírito os dons de curar, e a outro a operação de maravilhas, e a outro a profecia, e a outro o dom de discernir os espíritos, e a outro variedade de línguas, e a outro a interpretação das línguas. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas estas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. O nosso texto áureo. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, versículo 4 e 5. Nossa verdade prática: os dons de poder são capacitações especiais em situações que demandam a ação sobrenatural do Espírito Santo na vida do crente. Então isso é fundamental você entender a respeito dos dons de poder, que são de fato capacitações especiais em situações que demandam ação sobrenatural do Espírito Santo na vida do crente. Ponto central desta lição: os dons de poder servem para confirmar uma mensagem de poder. É provado na Bíblia que o Evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então o Evangelho não é uma simples coisa, não é uma reunião, não é uma conversa, não é um grupo. Evangelho é poder de Deus. Então os dons de poder servem para confirmar essa mensagem de poder. Ok? Vamos para os objetivos desta lição. O objetivo geral desta lição é examinar os dons de poder. Então esse é um objetivo geral. Vamos examinar os dons de poder. Quais são esses dons que estão nessa categoria de poder? E os objetivos específicos: número 1, compreender o que significa o dom de fé. Vamos trabalhar isso no primeiro ponto. E o 2, analisar biblicamente os dons de curar. 3, saber a respeito do dom de maravilhas. Certo? Tópicos desta lição. No primeiro tópico nós temos o dom de fé, com base na primeira carta aos Coríntios 12, versículo 9. Vamos entender o que significa fé. 2, a fé como dom. E nós temos exemplo bíblico de dom de fé. No ponto 2 nós temos o dom de curar, com base também na primeira carta aos Coríntios 12, versículo 9. Vamos entender o que são os dons de curar, a redenção e as curas, a necessidade desses dons. No 3 nós temos o dom de operação de maravilhas, também baseado na primeira carta aos Coríntios 12, versículo 10. E vamos entender o dom de operação de maravilhas. Nós vamos ver textos bíblicos que falam sobre esse assunto. E ainda no último, distorções no uso dos dons de curar e de operação de maravilhas. Vamos para a nossa introdução, para que você tenha uma noção bem melhor sobre este assunto. Na lição passada nós estudamos sobre dons de revelação e agora estamos na parte dons de poder, certo? Na próxima lição nós estaremos estudando dons de elocução, mas nós estamos aqui, nesta parte agora, dons de poder. Os dons de poder
são uma classificação teológica, como você observa aqui, dons de revelação, dons de poder e dons de elocução. Quando você lê o texto bíblico, você vai encontrar isso aqui: palavra de sabedoria, conhecimento, discernimento de espírito, fé, curar, operação de maravilhas. Então, essa classificação aqui é apenas para entender quais os dons estão relacionados ao poder e quais os dons estão relacionados à elocução, aquilo que é falado. Então, hoje veremos isto: fé, dons de curar e operação de milagres, ok? Vamos para o próximo. Entre os primeiros cristãos sobejavam os dons de poder. Você pode ver isso na Bíblia, principalmente o livro Atos dos Apóstolos, que trata da história da igreja. Você vê que muitas coisas aconteciam ali. Principalmente no capítulo 2, encontramos quando diz a Bíblia que muitos sinais e maravilhas eram feitos pelos apóstolos. Então, naqueles dias, acontecia muitas coisas extraordinárias no meio dos cristãos. Então, por que atualmente não vemos as manifestações dos dons de poder em nosso ambiente com mais frequência? Será falta de conhecimento a respeito desse assunto? Ou será por causa do mau uso que alguns fazem das dádivas divinas? O que você acha, né? Por que não acontece tantas coisas como nós temos registros na Bíblia, principalmente no livro Atos dos Apóstolos? Qual a sua opinião a respeito deste assunto? Vamos para frente. Tópico 1. O dom da fé. Vamos estudar neste tópico o dom da fé com base na primeira carta aos Coríntios 12, versículo 9. Sempre vá a esse texto para você entender que é no capítulo 12, versículo 9, que fala dom de fé. E vamos entender aqui a respeito de fé e também o dom de fé, certo? O que significa fé? A fé, de acordo com Hebreus capítulo 11, versículo 1, é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Isto é uma definição bem simples, encontrada em Hebreus. Se alguém perguntar o que é fé, essa é a resposta mais correta. O firme fundamento das coisas que se esperam e prova das coisas que não se veem. Então isso é fé. Eu estou esperando algo, eu não estou vendo, mas eu estou crendo que vai dar certo, não é? Eu estou crendo que eu vou receber. Então isso chama-se fé. Esta é a definição bíblica sobre a fé, pois mostra a total confiança e dependência, né? Com certeza em Deus. A fé como dom. Vamos entender agora a fé como dom. Nós vimos ali o que é fé, uma definição de fé. E agora precisamos entender a fé como dom, visto que na carta aos Coríntios 12 fala dom de fé. O dom de fé é a capacidade que o Espírito Santo concede ao crente para este realizar coisas que transcendem a esfera natural da vida, objetivando sempre a edificação da igreja. Então, neste caso aqui, o dom de fé, ou fé como dom, é algo da parte do Espírito Santo capacitando o crente para realizar coisas fora da esfera natural da vida, ok? Isso em alguns casos, em alguns momentos da igreja, da história da igreja, ok?
O que você deve entender também? Atenção sobre isso. Dom de fé, não é? É preciso entender que esse dom não é a fé salvífica e também não é a fé como fruto do Espírito. Pode estar dando uma olhada aí na sua lição bíblica, você vai ver isso, ok? Vou melhorar o entendimento para você. Nós temos a fé para a salvação, ok? Fé para salvação. Inclusive encontramos na carta aos Efésios, capítulo 2, versículo 8 e 9, fala isso, né? A fé para a salvação é essa fé que você tem agora, que você crê em Jesus Cristo como Senhor e Salvador, você crê que Jesus Cristo morreu, ressuscitou, foi para o céu, que vem buscar a igreja, que é Ele que perdoa, é Ele que salva, é Ele que batiza com o Espírito Santo. Então você crê conforme a palavra de Deus, né? Conforme as Escrituras. Vamos chamar isso aqui fé para a salvação, ok? Então isso aqui não é o dom da fé, não é. Isso aqui é fé da salvação. Isso aqui você já tem como crente salvo, você tem a fé da salvação. Essa fé que levou você a adorar Jesus e aceitar Jesus como teu Salvador e permanecer nele, certo? Nós encontramos também na carta aos Gálatas o apóstolo Paulo falando sobre fruto do Espírito, e ali no fruto do Espírito vai aparecer fé, ok? No fruto do Espírito, essa fé, ela também é traduzida por fidelidade. É algo que o Espírito Santo vai operar na vida do crente para que ele viva uma vida de fidelidade a Deus. A diferença entre os dons espirituais e o fruto do Espírito é porque os dons, eles são outorgados por Deus ao crente, e o fruto, ele é um desenvolvimento. À medida que a pessoa entrega-se a Deus, que ele vai se entregando, santificando, o Espírito Santo vai trabalhando nessa vida e vai surgindo aí o fruto do Espírito, né? Em 9 qualidades, comparado a uma laranja. É um fruto, uma laranja, mas tem 9 gomos, assim podemos dizer. E lá aparece fé, que em algumas Bíblias também é traduzido por fidelidade. Então entenda isso claramente. Vai aparecer na Bíblia o quê? Lá em Hebreus, uma definição de fé. É só a definição. Vai aparecer em Efésios 2, fé para a salvação. É outra coisa. Vai aparecer em Gálatas, fé como fruto do Espírito. É outra coisa. E vai aparecer em Coríntios 12, fé como dom. Hoje estamos estudando fé como dom, ou dom de fé, para a operação de coisas extraordinárias, fora do natural. Entendido? Com certeza que Deus venha abençoar você. A fé como dom. Stanley Orton, um teólogo, o que ele diz? O dom da fé é uma fé milagrosa para uma situação ou oportunidade especial. Então isso é fé como dom, ok? Prosseguindo. Vamos para exemplos bíblicos do dom de fé. Vamos trazer um aqui, encontrado em Êxodo 14, versículo 13 e 14. Quando guiou o povo de Israel na saída do Egito, Moisés viu pela fé o livramento antes de o fato acontecer, ok? Moisés acreditou que de fato aquele mar
ia se abrir. E eles iriam passar ali naquele mar a pé enxuto, como diz a palavra. Então aqui nós temos um caso no Antigo Testamento disso, ok? Para uma situação especial do momento, e Deus operou na vida daquele povo. O que aprendemos aqui? O Espírito Santo concede aos crentes o dom da fé, para que ele possa realizar coisas que transcendem a esfera natural, visando a edificação da igreja. Sempre lembrando que os dons, eles sempre visam a edificação da igreja. Ok? Tópico 2, dons de curar. Também baseado na primeira carta aos Coríntios 12, versículo 9. O que são os dons de curar? São recursos de caráter sobrenatural para atuarem na cura de qualquer tipo de enfermidade. Isso é importante. Qualquer tipo de enfermidade, certo? A concessão desses dons, a igreja deve-se à necessidade de que o evangelho ser anunciado como uma mensagem poderosa ao não crente, que outrora não tinha fé, mas que agora passou a crer no evangelho e arrepender-se dos seus pecados. Então, esse dom é exatamente para mostrar o grande poder de Deus na vida das pessoas e provar também que o evangelho não é brincadeira, o evangelho é poder de Deus. Glória a Deus. A redenção e as curas, vamos entender isso. Enquanto não recebemos o novo corpo imortal e incorruptível, estaremos sujeitos a toda sorte de doenças, não é? A Bíblia vai falar para nós, na primeira carta aos Coríntios, sobre a transformação que nós teremos no futuro. Deixaremos esse corpo mortal para recebermos um corpo imortal, um corpo corruptível para receber um corpo incorruptível. Então nós estamos ainda nesta situação. Futuramente nós teremos um corpo glorioso para viver para sempre. Carta aos Romanos 8, 23. Não só ela, mas nós mesmos que temos as primícias do Espírito também gememos em nós mesmos, esperando a adoração, a saber, a redenção do nosso corpo. Isto é, aonde de fato nós teremos um corpo novo, mas por enquanto nós estamos sujeitos ainda às enfermidades, à velhice, a morrer, a tantas outras coisas, certo? A necessidade desses dons. Os dons de curar são necessários à igreja da atualidade. No mundo incrédulo, em que a medicina se desenvolve rapidamente, o ser humano pensa que pode superar a Deus, não é? Os homens que não creem em Deus, eles acham que eles têm até o poder, né, de curar através da medicina. Mas o poder de Deus está à nossa disposição para provar que o nosso Deus, ele opera em todas as situações. E é por isso que o texto bíblico fala dons de curar, mostrando que também esse dom opera em qualquer enfermidade. Não há enfermidade que o Senhor não possa curar. Deus é conhecido como o Senhor que sara. Está escrito também no livro dos Salmos, no Salmo 103, é Ele que sara todas as enfermidades. Então o Senhor tem todo o poder. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. E a necessidade desses dons. Quanto aos dons de curar, o Espírito Santo colocou à disposição da Igreja de Cristo para que a humanidade reconheça
que Deus tem o poder de sanar todas as doenças. Nós vamos encontrar isso na vida de Jesus, na vida dos apóstolos, né? Quando Jesus chegou aqui, havia muitos leprosos, paralíticos, que eram doenças muito constantes naqueles dias, e Jesus curava a todos. A Bíblia vai nos dizer, lá no capítulo 8 de Mateus, que eles trouxeram todos os enfermos, e Jesus curou todos eles, para que se cumprisse a palavra do profeta, que diz: ele levou sobre si todas as nossas dores e enfermidades. Glória a Deus. O que nós aprendemos nesse tópico 2? Existe uma variedade de manifestação do dom de curas. Sua concessão à igreja deve-se ao fato de que Deus quer dar saúde ao seu povo. Glória a Deus. Tome posse da sua saúde, creia no Senhor, o Senhor que sara toda enfermidade. Vamos para o tópico 3. O dom de operação de maravilhas, também baseado na primeira carta aos Coríntios 12, versículo 10. Vamos entender esse dom. O dom de operação de maravilhas. Este dom realiza obras extraordinárias além do poder humano, ok? É algo extraordinário, não tem nada a ver com a habilidade do homem. O dom de operação de maravilhas altera a ordem natural das coisas, consideradas impossíveis e impensáveis. Glória a Deus. Entenda isso. Operação de maravilhas, né, vai alterar a ordem natural das coisas. Às vezes o homem nem pensa e acha que não pode, mas Deus pode mudar toda a situação. Vamos entender isso. Vamos para alguns exemplos bíblicos. O ministério terreno de Jesus foi marcado por operação de maravilhas. Se lê em Mateus capítulo 8, a partir do versículo 23 a 27, o bom mestre repreendeu o vento e o mar, e este logo se aquietaram. Jesus deu uma palavra dizendo: aquieta-te, mar. O vento te acalma. E tudo parou, enquanto aqueles discípulos estavam pensando que aquele barco ia afundar, mas Jesus estava lá e Jesus deu a palavra e o vento obedeceu, o mar se acalmou. Então ali houve uma alteração, né, das ordens naturais. Jesus tem poder sobre o vento, sobre o mar, sobre qualquer situação. E ele pode operar hoje na igreja. Alguém que tem esse dom extraordinário aqui, Deus pode fazer coisas maravilhosas por meio dessa pessoa, ok? Com certeza sim. Vejamos mais. Vamos para alguns casos bíblicos, né? Podemos destacar outros exemplos bíblicos de operação de maravilhas no ministério de Jesus. Nós temos a ressurreição do filho da viúva de Naim, encontrado em Lucas capítulo 7, versículo 11 a 17. Naqueles dias não havia isso. Jesus chegou naquele lugar, encontrou as pessoas chorando, a mãe chorando, e Jesus disse: eu vou agir agora, jovem, levanta. E ele levantou. Então isso é de fato algo extraordinário, operação de maravilhas. Nós temos um outro caso, que é a ressurreição da filha de Jairo, quando eles foram falar para Jairo: não incomoda mais o mestre, a tua filha já está morta. Mas Jesus decidiu ir na casa de Jairo, e chegando lá, Jesus deu vida àquela criança, e ela de fato viveu novamente. Glória a Deus. Nós temos a ressurreição de Lázaro, morto havia 4 dias, encontrado referência em João 11, versículo 1 a 45, bem conhecido esse texto. Então isso aqui é o que? É a operação de maravilhas no ministério do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. O que nós temos mais aqui? Vamos entender agora as distorções no uso dos dons de curar e de operação de maravilhas.
pode acontecer algumas distorções, certo? O cristão não tem autorização divina para determinar, decretar ou exigir a cura dos enfermos, como nós temos visto ultimamente, não é? Ouvido sobre isso. Eu decreto, eu exijo, eu determino. O cristão não tem essa autoridade. Quem pode fazer é Deus. Veja aquele texto da carta, ou melhor, Mateus capítulo 8, ali um leproso se aproxima de Jesus. E ele diz assim: Senhor, se tu quiseres, tu pode tornar-me limpo. E Jesus Cristo disse: eu quero, fica limpo. Então, a cura vai depender da vontade de Deus. Bom seria se fosse a vontade humana somente. Não, mas tem a vontade de Deus, não é? Nossa responsabilidade é o quê? É orar pedindo a cura. Isso cabe a nós. Vamos orar, vamos crer que Deus pode operar, pedindo sempre em nome do Senhor Jesus, ok? Quem sara o enfermo de acordo com a sua soberana vontade é Deus, não é o homem, não é objetos, nada, é Deus quem cura. Agora, é o obreiro, o pastor, o dirigente, o evangelista, a igreja, o membro, tem total liberdade de orar pedindo para Deus curar, sempre orando em nome do Senhor Jesus, ok? Distorções nos dos dons de curar, prosseguindo ainda. Como discípulos de Cristo, devemos rogar ao Pai, buscando-a de todo o nosso coração para curar os doentes, pois a palavra de Deus recomenda que oremos pelos enfermos, certo? Uma coisa interessante você entender aqui. Aqui foi falado de dons, né? De curar, operação de maravilhas, de fé. São coisas extraordinárias. Mas, mesmo que você não tenha um desses dons, isso não impede você de orar, ok? Orar faz parte da nossa intimidade com Deus e da nossa comunhão e de ver o bem-estar dos nossos irmãos. Devemos orar pelos enfermos, independente de se ter dom ou não. Devemos impor as mãos sobre os enfermos para que eles sejam curados, de acordo com Mateus capítulo 16, versículo 18. Todo crente salvo tem essa liberdade, pode fazer, pode orar e pode colocar as mãos sobre o enfermo, sempre pedindo em nome do Senhor Jesus, ok? E isso é normal e pode ser realizado. É bom entender isso para que você tire alguma dúvida. Alguém pode dizer: mas eu não tenho dom de curar. Mas o Senhor Jesus, ele também cura, independente de dons. É claro que há muitos testemunhos na igreja de pessoas que foram curados pela oração. Pediram oração, Jesus curou, certo? Alguém estava em casa orando, Jesus curou. Então isso é provado e todo cristão tem liberdade de buscar ao Senhor, tá certo? Vamos finalizando aqui. O cristão não tem autorização divina para determinar, decretar, exigir a cura dos enfermos, ok? Fica claro isto no tópico 3. Cabe a nós orar pedindo que Deus opere na vida daquela pessoa, tá certo? Conclusão. Vamos para a conclusão do nosso assunto. Deus pode conceder aos seus servos o dom de fé, dons de curar e de operação de milagres, mas sempre de acordo com a sua vontade e graça, certo? Os dons de poder contribuem para legitimar a pregação do Evangelho. Infelizmente, há pessoas que querem utilizar essas dádivas para obterem lucros financeiros e enriquecimento pessoal. Infelizmente. Mas os dons, como já vimos, são para edificação da igreja e para demonstrar de fato o poder do Evangelho através
da pregação, legitimando assim a pregação do Evangelho. Como disse Paulo, eu não posso me envergonhar do Evangelho, porque ele é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Glória a Deus. Se você crê, você pode estar dando glória a Deus aí, amém? E aí eu quero finalizar deixando um convite especial para você. Se você ainda não é inscrito neste canal, se inscreva. Com certeza você vai estar contribuindo para o crescimento deste canal. Você também pode estar deixando um like, você pode fazer um comentário e também compartilhe este vídeo, não é? Com alguém, com o irmão, assim com qualquer pessoa que precisa entender sobre este assunto. Que Deus venha abençoar você maravilhosamente. Então este canal é Educação Cristã, aqui sobre a coordenação do pastor José Carlos Pereira. Que Deus abençoe sua vida maravilhosamente. Estamos sempre à sua disposição. Que Deus abençoe.